Olá, pessoal! Estamos chegando! Opa, que gostoso esse encontro com vocês. Toda quarta-feira, às 20 horas. Hoje, 21 de fevereiro, né? Já passamos o carnaval. Para muitos, o ano começa agora, né? Nós estamos já no ano de 2024. Claro, desde 1º de janeiro, mas muita gente espera passar o carnaval. Mas como é gostoso poder encontrá-los toda quarta-feira às 20 horas. É um espetáculo de pessoal me telefonando, mandando mensagem, mandando perguntas. E hoje nós temos duas coisas legais, hein? Uma é o Serginho lá de Portugal, hein? Mandou uma falando sobre o VAR, perguntou do VAR, das coisas que aconteceram nesse final de semana aí. E a outra, um Bandeira todo ensanguentado no final do jogo. A história de hoje tem coisa para falar. Bem, pessoal, eu sei que essa semana houve aí uns jogos do Campeonato Paulista, principalmente, uma decisão das meninas lá, Corinthians e Cruzeiro, e houve muitos problemas com o VAR. Então essa pergunta do Serginho veio bem a calhar, né? O garoto lá de Portugal, o Serginho. Então ele pergunta para nós como que está essa atuação do VAR, que num momento faz uma coisa, em outro certo momento ele acaba até prejudicando o espetáculo, né? Para chamar uma jogada muito mais lá atrás, lá na defesa. Mas enfim, bom, então vamos lá, né? Vamos tentar esclarecer algumas coisas do VAR, né? Eu digo para vocês que pela implementação do VAR, da forma que é feita aqui no Brasil, o jogo às vezes fica parado realmente um bom tempo, né? Um tempo até desnecessário, porque se existe a tecnologia, essa tecnologia é para agilizar as coisas e não atrasar tanto uma definição no jogo de futebol, não é verdade? Então tivemos já no meio da semana passada aquele jogo do Santos com o São Paulo, que a árbitra Edna, ela foi 3 vezes ao VAR e perdeu praticamente 12 a 15 minutos, somando os 3 tempos que ela foi lá para certificar-se de alguma coisa que fez no VAR. Então, gente, respondendo hoje então para o querido Serginho, nós vamos dizer o seguinte. Primeiro, vamos por partes. Para que tem a condição do VAR? Quando que o VAR vai chamar o árbitro? Quando ele vai interferir na partida? De que forma ele pode interferir na partida, né? Então o VAR foi para ajudar dentro da arbitragem de coisas irregulares. Então nessas coisas irregulares que ele tem um momento para chamar o árbitro, para que o árbitro confirme a sua marcação dentro de campo ou acompanha aquilo que está sendo mostrado no vídeo, né? Então veja bem, vem a calhar essa pergunta, porque o Serginho é torcedor da Portuguesa. E ontem também, claro, assisti o jogo da Portuguesa, como no paralelo assistindo Corinthians e Palmeiras. Mas no jogo da Portuguesa houve a questão do VAR. Primeiro, um impedimento que foi marcado contra a equipe da Portuguesa num gol do jogador Borel da Portuguesa, parece assim o nome. E aí, como que surge a atuação do VAR, pessoal? Outro dia nós falamos do impedimento, né? Lembra até que eu disse do posicionamento, quando o atacante está ou não impedido, quando ele está à frente de seus adversários e só tendo um adversário na frente, vamos colocar que seja praticamente o goleiro, né? Então, dessa forma, ele já está impedido. E o que é que acontece com o VAR? O VAR, quando tem uma posição duvidosa, ele só vai autorizar o árbitro se foi gol ou se foi impedimento, né? Então, de que forma? Eles puxam uma linha, né? Uma linha fictícia ali de vermelho e a outra azul. Para quê? Para demonstrar a posição de regularidade do jogador. Por quê? Não tem mais aquela questão, lembra-se que eu já falei uma vez? Não tem mais no futebol essa questão da mesma linha. Acabou, porque essa mesma linha, quando os dois corpos estão bem paralelos, o VAR vai detectar se o atacante está mais à frente ou se é o defensor que está dando posição legal para o atacante.
Então, por isso, eles traçam essas duas linhas e sobrepõem uma na outra, até a finalização dessas linhas estarem sobrepostas. Se o vermelho está à frente, o atacante, no caso, estará impedido. Se a linha está azul, significa que o defensor está dando condição de jogo para esse jogador. Tá? Então, no caso aí do que nós estamos falando hoje, nesse lance aí da Portuguesa que ele me pede, do que forma foi? A bola é lançada para a área do Guarani, existia realmente 2 jogadores em posição de impedimento. Só que o jogador Borel veio de trás e toca na bola fazendo o gol. A pedido do VAR, começaram a fazer as linhas sobrepostas. E nessas linhas sobrepostas, o vermelho ficou à frente da linha azul. E aí, detectado o impedimento, marcação do árbitro correta, marcou o impedimento pela visão de quem estava na cabine do VAR. Só que aí eu falo para vocês, a posição do jogador da Portuguesa, bem mostrado, era a ponta do pé, assim à frente, questão do que de centímetros. Então isso ocasiona esse problema de ficar esperando tanto tempo. Tem que ter um novo método. Para quê? Para que essa linha seja rapidamente colocada para a situação. Não precisa se ficar, puxa para lá, puxa para cá, coloca para lá, coloca para cá, atrapalha todo o jogo. E a torcida também, né? Porque a torcida canta gol, grita gol, da mesma forma que aconteceu com o Luciano no sábado, que fez o gol para o São Paulo, mas estava impedido, mas ali ele estava numa posição muito mais à frente. Quer dizer, não há a necessidade do VAR ficar analisando uma posição que todo mundo, quem estava na televisão, ou alguns no estádio, né, via que a posição do Luciano era de impedimento. Mas o VAR fez essa mesma situação. Então, nesse lance aí, o VAR deu centímetros da chuteira do jogador da Portuguesa, impedimento, e aí não teria como discutir com o VAR. No jogo do Corinthians, das meninas, Corinthians e Cruzeiro, na anulação do primeiro gol, o que houve? A menina, quando foi feito o lançamento, a menina que recebe o lançamento, ela está só com o pé dentro do campo do Corinthians. Então, ela está mais próxima da linha de fundo e só tendo um jogador à sua frente, que no caso era a goleira do Cruzeiro. E aí o VAR, mas também demorou para fazer a leitura desse lance. Então, essas questões. Depois nós passamos para quê? A questão da falta, do jogador que recebe falta. Os árbitros estão perdidos nessa situação, pessoal, porque eles estão esperando só o VAR. Às vezes a jogada é tão nítida, uma entrada forte, né? Uma entrada que se define, uma jogada dura do jogador que faz aquela falta, e o árbitro apita. Quando apita, às vezes mostra o amarelo, às vezes não mostra, e aí é chamado pelo VAR. Mas quando nós vemos a repetição, já dá para tranquilamente dar uma punição para o jogador até maior, de caso de expulsão. Então, essa situação é a situação que o VAR interfere, chamando para a decisão do árbitro de uma jogada violenta, de uma jogada que atinge o adversário de forma perigosa, de forma violenta. Então, essa é a participação do VAR para a orientação do árbitro. E aí nós vamos outra vez naquele que eu estou falando para vocês, gastar minutos para o árbitro analisar aquilo que ele estava vendo dentro de campo. Se ele estava vendo aquilo ali dentro de campo, por que ele tinha que ficar esperando o VAR? Então são situações que o próprio árbitro chama para si uma responsabilidade jogada lá em cima para o VAR. Porque o árbitro tem que estar atento, o árbitro tem que estar junto. Os auxiliares, os 2 bandeirinhas estão lá para auxiliar. E até o quarto árbitro agora, que também tem aquele microfonezinho ali, pode dar uma ajuda para a arbitragem. Então, gente, essa interferência do VAR em questão da jogada, e até se não for a falta, né, foi um tapa, uma cotovelada, sei, aí o VAR pode ajudar e pode até falar, olha, paralisa o jogo
porque houve isso, isso e isso. E aí o árbitro analisa e faz as condições, cartão vermelho, ou amarelo, ou não dá nada, sei lá. E aí é uma questão do árbitro interpretar aquilo que ele está vendo lá. Então, nesse caso, o VAR pode interferir chamando com o jogo correndo. Tá? E na questão da penalidade ou questão do gol, a mesma forma. A penalidade, o árbitro marcou ou não marcou, o jogador pegou, tirou essa bola com a mão, e o jogador fez a falta, o árbitro possivelmente não tenha visto essa situação, o que faz? O VAR aí interfere e avisa, olha, houve um toque de mão, houve uma falta, houve um empurrão, ou segurou, alguma coisa dentro da área, houve o VAR, chama o árbitro. Aí, meus amigos, vai aquela análise que vocês todos falam, poxa, Edmundo, mas o cara precisa todos os lances que o VAR chama aí lá, ele tem consciência do que vai fazer. E ele já tem dentro da sua mente o que ele apitou. E se foi chamado pelo VAR, o que vai acontecer? Ele vai verificar lá no visor, lá no vídeo, né, na telinha de vídeo, e vai fazer o quê? Vai definir a situação da penalidade máxima. Mas aí sim o VAR tem essa possibilidade, né, de fazer essa interferência numa questão que lá da cabine tem a nítida certeza de que houve uma infração dentro da área. Né? Aí essas são as situações que o VAR vai estar sempre ali colado com o árbitro para ajudar nessa interferência. Né? Da mesma forma que o VAR vai chamar somente em casos de necessidade de uma agressão fora do lance, como eu já falei anteriormente. Porque no lance, o árbitro está ali, está tendo que marcar. Mas alguma situação fora do lance, o árbitro vai ser chamado para esse tipo de interferência. Então, a situação do VAR, pessoal, e aí eu respondo para vocês aí, Serginho, principalmente você que me mandou a pergunta, porque está bem clara essa situação, o VAR vai interferir. E por último, o que tem a situação de toque de bola do atacante dentro da área? Muitos perguntam, mas a bola bateu involuntariamente, bateu sem querer, né? A gente diz, bateu sem querer. Hoje, a situação é de que forma? Se o árbitro, se a jogada foi que o jogador tocou a bola com o braço, né, com a mão, tocou essa bola e teve a vantagem de fazer o gol com essa situação, claro, e o árbitro não percebeu, aí está que o árbitro vai ser chamado, o árbitro vai ser chamado para quê? Para poder analisar a situação dessa bola. Ontem nós vimos, né, na quarta-feira nós vimos bem a questão da jogada, né, do time do Cruzeiro, que aos 40 e tantos minutos o time do Cruzeiro reclamou a posição de que o árbitro anulou o gol, né? Anulou o gol. Para quê? Não, porque a menina do Cruzeiro deu um toque com o braço. Meu modo de entender, bateu no braço da menina numa situação que ela estava correndo para tentar pegar a bola, subiu e bateu no braço dela, no cotovelo, parece. E o VAR chamou e o árbitro analisou que foi intencional esse toque na bola. Então, pessoal, quando é chamado para esse tipo de lance, como foi o gol do Eric na quarta-feira, né? Que ele tinha feito um gol que foi feito usando a mão para empurrar essa bola e dominar e chutar para gol. Então, são posicionamentos do VAR que eu passo para vocês, que tem a interferência quando necessária, mas infelizmente os árbitros não estão analisando, eles estão esperando, ele apita a jogada e espera o quê? Espera depois uma definição do VAR. Está perdendo aquela personalidade o árbitro de futebol. Né? Então é isso. Então, Serginho, espero que deu mais ou menos para a gente explicar para vocês todos, e eu acredito que
Eu tenho um pensamento do VAR, e vocês também têm, cada um analisa a forma. Eu não gosto desse tempo demasiado para dar a solução, ou do impedimento, ou de uma falta brusca, ou de um tapa, uma cotovelada num jogador adversário, ou um toque de mão dentro da área que o atacante faça o gol, ou uma penalidade que o árbitro não viu de empurrão, de falta, sei lá, de qualquer forma. Então, tudo isso daí, pessoal, nós temos que analisar sempre que o VAR vai mostrar. E aí eu peço aos senhores dirigentes da federação, da CBF, que façam um trabalho técnico com quem está trabalhando no VAR para agilizar esse futebol. Que é muito chato a gente ficar esperando 2, 3 minutos, ou às vezes para gritar gol, ou para ficar entristecido porque não houve aquele gol. Né? Ou houve uma expulsão e não houve a expulsão, o árbitro não deu a expulsão. Então, tudo isso, senhores, CBF, federações, vamos melhorar essa questão do VAR? Tá aí? Valeu, pessoal. Então, agora nós vamos para a nossa história. Gente, vamos escutar. Essa daqui foi lá em Espírito Santo, estava juntamente eu, meu amigo Boaz, como sempre, meu parceiro, e nós fomos fazer um jogo decisivo lá entre um time de Vila Velha e de Vitória, jogo decisivo numa categoria amadora lá. E nesse dia tinha um senhor, seu Marcos Ferreira, ele estava terminando, ele ia parar na arbitragem, né? E como ele ia parar na arbitragem, ele falou, poxa, pediu na comissão de arbitragem lá, se poderiam colocar eu e o Boaz para fazermos esse jogo, que ele ia ficar muito feliz de encerrar a carreira dele trabalhando conosco, né? E isso nos lisonjeou muito, ficamos muito felizes e vamos lá, seu Marco, vamos fazer uma grande partida. E ele chegou no estádio todo arrumadinho, todo cabelinho bem pintadinho, bem arrumadinho, bem penteadinho, né? Chegou de terninho, tiramos fotos com ele e tal. Os jogadores depois, antes de começar a partida, os dois times tiraram fotos com o seu Marco. Era uma despedida, né? E ele estava muito feliz, Aqueles jogos finais, em janeiro, foi numa época de janeiro, aquele calorzão, eram 3 horas da tarde, o sol lá batendo na cabeça da gente, acho que estava chegando a uns 40 graus no mínimo, porque era muito calor mesmo. E a gente tocando o jogo, logo de cara lá, o time de Vila Velha fez um gol, 1-0, a torcida inflamada, as duas torcidas, lotado o campo, né? As arquibancadas pequenas, mas bem cheias mesmo, né? E tocando lá, seu Marcos todo feliz, trabalhando, quando dava um lateral, porque a torcida estava sabendo que ele estava se despedindo também, né? Então, quando ele marcava impedimento, um lateral, a torcida batia a palma, fazia mal auê, e estava gostoso a gente tocando. Finzinho do primeiro tempo, o time de Vitória empatou os jogos, viraram o primeiro tempo 1-1, o jogo foi para o segundo tempo, pegando fogo, e tomamos tocando, aí tocando o jogo e tal. E eu falei assim, Boaz, segundo tempo está um pouco mais pegado, vamos trabalhar, você que já é veterano como eu aqui na arbitragem, vai acompanhando, e qualquer coisa que você vê uma dúvida do seu Marcos lá, você dá um toque aí para mim e a gente vai com você, tá bom? Não, pode deixar, pai, ele me chama de pai, o Boaz, né? Ô pai, pode deixar, e a gente vai ajudar assim. E o seu Marcos lá, né? E o jogo pegando fogo, o time de fora do Vila Velha, pumba, 2-1. Já uns 30 e poucos minutos do segundo tempo, né? E aí pegou fogo porque o time de Vitória queria, porque queria, de virar esse jogo, de vencer esse jogo. E foi para cima. Pá. Aí, pá! Gol do time de Vitória, 2-2. Aí, 2-2, vai ser para os pênaltis. Gente, quase 40 minutos. Aí apareceu aquelas nuvens negras, porque o calor que estava escurecendo, um escurão, falei, vai cair um pé d'água aí que ninguém aguenta, né? Pelo amor de Deus, tal. E será que eu rezando ali, né? Rezando para
pô, faltam 5 minutos, aí se empatar é pênalti, mas se cair esse dilúvio que está aparecendo aí, vai ser difícil. E aí, daqui a pouco, vem aquela água. Lá veio, sabe quando dá aquela descarga do céu? Tchum! Mas caía água, mas choveu assim, ó, foram uns 2, 3 minutos direto de água, assim. Daí começou a diminuir aquele temporal. Aí os caras começaram a gritar, né? Seu Edmundo, olha o Bandeira, seu Edmundo, olha o Bandeira tá sangrando. E eu, naquele, né, o jogo nervoso, 2-2, quase acabando, o Boaz já pegou do outro lado, Edmundo, para, olha lá, seu Marcos, tá sangrando, tal. Aí os jogadores, não, vamos continuar, falta pouco. Não, mas, pô, tem que parar, sei lá o que aconteceu com o senhor lá. Não, vamos jogar. Os jogadores fazendo aquela rua, sabe aquilo lá, não querendo deixar você completar seu trabalho. E aí eu falei, Boaz, vamos lá, papo, fui correndo, né, e a torcida, seu juiz, olha aí, o homem tá sangrando demais, vem acordar. Eu tô chegando assim, né, vou chegando perto do seu Marco, aquele rosto todo vermelho, todo. Eu falei assim, seu Marcos, que foi? Pedrada, garrafada, tijolada, que foi, seu Marcos? Ô, seu Edmundo, toca o jogo. A minha mulher me fez eu pintar o meu cabelo hoje de manhã para vir bonitinho, ela pôs um acaju, tão vagabundo, uma tintura acaju, ó, tá escorrendo, toda a cor do acaju. Gente, eu perdi a noção do jogo. Aí já tinha vindo o massagista, peguei a toalha, daí enxugamos o rosto do seu Marco e o cabelo dele todo escorrido, e aí a torcida começou aquela algazarra, aí, como eles falavam, cabelo acaju, aí metia um palavreado meio forte no final, né? E seu Marcos lá, todo chateadinho, tristinho, acabou o jogo 2-2, foi para as penalidades, o Vila Velha venceu nos pênaltis, mas aí quando terminou tudo bem mesmo na penalidade, tudo terminou bem, e aí quando o seu Marcos veio, foi a camisa toda vermelha, aí, seu Marcos, por que o senhor não falou para a gente? Ô, seu Edmundo, eu queria falar, mas a torcida estava gritando que eu estava sangrando, mas não é. Esse maldito desse acaju vagabundo que minha mulher me comprou, nunca mais eu vou usar. E tá aí mais uma das nossas histórias. A gente fica muito feliz quando vem um papo assim gostoso, né? Então é isso, gente. Essa foi a nossa história, que o seu Marcos estava todo ensanguentado, mas na verdade o cabelo dele escorreu todo com a tintura acaju, como eles falam, aquele vermelho chato. Bem, semana que vem nós temos mais, hein? Agora nós estamos sendo acompanhados pelo pessoal lá de São Bernardo, a equipe do Marcelo lá na TV lá de São Bernardo. Eles têm um programa também na segunda-feira, o Toma Lá Gol K, olha o nome, hein? Toma Lá Gol K, que tá o Paulo Ramone, o Piraton e o Marcelo. Gente boa, um abraço para vocês aí em São Bernardo. Vamos estar juntos, hein? Sempre que puder, CDR Esportes Pro. Não esqueçam, entra no YouTube, coloca lá o dedinho lá no sininho, pá, entra, pede para os seus amigos. Pessoal de São Bernardo aí, agora estamos juntos, hein? Um grande abraço. A semana que vem tem mais. Espero vocês na próxima quarta-feira. Arbitragem, histórias comigo, Edmundo Lima Filho. Abraço a todos, um grande beijo. Fui!